Então começamos os donos da bola debatendo essa questão dos confrontos, né, da Copa do Brasil. E aí sempre gera aquele burburinho, ou aquela resenha, né, aquela discussão boa. É melhor jogar a primeira fora de casa? É melhor jogar a segunda fora de casa? Qual que é a ideia do pessoal? É melhor jogar em casa primeiro ou fora de casa? O Luciano Dias fez uma lembrança pra gente, sempre ele. Luciano Dias não deixa passar uma. Um abraço, Lu. Ele colocou pra gente assim, quando o Cruzeiro decidiu fora de casa contra o Corinthians na Copa do Brasil, isso aconteceu em 4 oportunidades. 4 oportunidades, o Cruzeiro decidindo fora de casa. 96 nas quartas de final, Cruzeiro passou. 98 nas oitavas, Cruzeiro passou. 2018, na final, Cruzeiro campeão. Agora vem 2025. As 2 vezes que o Cruzeiro não conseguiu passar diante da equipe do Corinthians, foi decidido em casa. E isso aconteceu em 1991, nas oitavas, e em 2002, nas quartas. E o Cruzeiro já decidindo em casa contra o Corinthians, também venceu em 2016. Então essa questão do jogo, do primeiro jogo em casa ou fora, eu acho que vai muito de cada um. Eu acho que cada um tem um conceito, cada um tem uma ideia, mas pensando no futebol, é jogar bem as 2 vezes. Valuzeiro, já vou começar com você. Você ontem, como você acompanhou esse sorteio, e já era algo que você imaginava. Você já tinha conversado comigo antes, você já estava com um sentimento, uma sensação, ou um sexto sentido, que imaginava isso. Eu queria te ouvir sobre essa decisão. Sim. E o Cruzeiro que não, Corinthians ou Cruzeiro, não vão decidir caso avancem nos seus estádios. O Maracanã já vai ser o palco da decisão da Copa do Brasil, independente de quem passar. É isso, Eltinho. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos no estúdio, a quem nos assiste. O Cruzeiro já sabendo não só o seu caminho na semifinal, né? Mas caso consiga superar o Corinthians, já sabendo também que vai disputar também o jogo de uma hipotética final, o primeiro no Mineirão e o segundo no Rio de Janeiro, né? Já que temos do outro lado envolvidas as equipes cariocas de Fluminense e Vasco. O sorteio, como você disse bem, se transcorreu ali da forma natural. Eu tinha mesmo palpitar é brincar, né? Como sempre fala o Pretzel a respeito de palpites. E acabou acontecendo o que eu esperava mesmo, o Cruzeiro vai decidir fora. Para o Cruzeirense tem aquela lembrança da decisão da Copa do Brasil de 2018, onde o Cruzeiro conseguiu sair de lá com o hexacampeonato. Então o Cruzeiro, o Cruzeirense, todos já sabendo o caminho, né, nessas semifinais e também, repito, caso o Cruzeiro avance, consiga eliminar o Corinthians, já sabendo qual caminho será feito na final. Particularmente, Elton, como você disse, é uma coisa muito de preferência, né? Eu sou daquela turma que acha que sempre trazer a decisão para casa é melhor, mas já vi cenários também que às vezes a equipe traz para a decisão em casa um resultado muito pesado e aí se torna um peso. Eu acho que o Cruzeiro tem capacidade suficiente para jogar no Mineirão, que eu acho crucial para o Cruzeiro no jogo do Mineirão, construir uma vantagem, mexer na vantagem, não chegar no segundo jogo como iniciou o primeiro, sem ninguém com vantagem, uma vitória simples para cada lado. Então acho que o crucial é realmente mexer na vantagem, seja vantagem mínima, e é claro, né, no cenário de sonho ideal para o grupo do Cruzeiro, para o torcedor do Cruzeiro, seria uma vantagem de pelo menos 2 gols, mas a gente sabe, uma semifinal dificílima contra esse Corinthians e Cruzeiro, que para mim é um dos clássicos do nosso futebol nacional. Dificílimo, independente de qualquer momento, de qualquer situação. Mas Gui, hoje, ou em dezembro, quando vão acontecer os jogos, o Cruzeiro é favorito ou muito favorito? Era mais favorito quando aconteceu a classificação, quando o Cruzeiro eliminou o Atlético e já sabia que enfrentaria o Corinthians. Mas ainda acho muito favorito, só que é confortável você decidir em casa, né, Elton? Porque o Cruzeiro tem uma força muito grande no Mineirão e você decidindo em casa, você já volta para perto do seu torcedor, sabendo aquilo que você precisa fazer para se classificar. Então isso daí gera um conforto. Mas esse Cruzeiro é muito cascudo fora de casa. O Cruzeiro não perdeu para ninguém do G6, venceu aí fora de casa o Botafogo, empatou com o Flamengo no Maracanã sem sofrer, empatou com o Mirassol no Maião, um jogo com o Bahia, venceu o Bahia na Fonte Nova. Então é um Cruzeiro muito cascudo fora de casa. Acho que o sorteio seria mais confortável decidir em casa, mas também não mete medo decidir na Neoquímica Arena. Boa, a gente vai continuar debatendo esse tema. Tem sonora do Leonardo Jardim. Mas Andrezão, vamos ouvir o Leonardo Jardim, por favor? O sorteio, o primeiro jogo em casa, com certeza só passa a ser importante se conseguirmos uma vantagem para o segundo jogo, e é isso que vamos querer fazer, sabendo que estas 4 equipas têm todas a mesma ambição. Numa meia-final, numa final não existe favoritos, são 4 equipas que pretendem ganhar o título. Nós também não fugimos dessa realidade. Por isso, encarar o jogo dessa forma, o primeiro jogo, tentar ter um bom resultado no Mineirão, mas sabendo também que temos outros objetivos ainda para o campeonato e temos que nos focar ainda no Campeonato Brasileiro, que ainda falta 9 rodadas e temos que cumprir aquilo que é o nosso grande objetivo.
ótimo gestor, viu? Impressionado, Thiago. Cada vez assim que a gente escuta uma resenha do Leonardo Jardim, você é de se admirar mesmo. É saber gerir não só o grupo, mas as situações. Você vê que ele pega e fala da importância do jogo, mas vamos fechar aqui, vamos focar aqui. E até esses jogos, esses 9 jogos que faltam para o Cruzeiro, eles podem ter uma serventia muito importante para o que vai ser a semifinal da Copa do Brasil. Eu tô 100% contigo, viu, Eltinho? Porque é uma boa oportunidade nesse momento para o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro ainda tem um desejo no Campeonato Brasileiro. Ratificar a classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. E o Cruzeiro ainda pode sonhar com o título. Uma vitória do Cruzeiro no fim de semana, o Cruzeiro fica a 2 pontos do Palmeiras. E uma derrota do Flamengo, ele também fica a 2 pontos do Flamengo. Então, embola de novo essa briga pelo título brasileiro. E eu acredito que essa reta final de Campeonato Brasileiro vai ajudar o Cruzeiro a chegar com um pouco mais de tranquilidade na Copa do Brasil. Então, para mim, nesse momento, o Cruzeiro tem que aproveitar ao máximo e, óbvio, sem deixar de brigar pelo que ele tem para brigar no Brasileirão. Mas, para mim, a grande chance de título do Cruzeiro esse ano será a Copa do Brasil. Ô Ti, Breno também, eu quero até passar para você, Breno, sobre esse ponto, que o Cruzeiro, ele teve num momento, nesse recorte atual, se a gente pegar os últimos 5 jogos, ou os últimos 6 jogos do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, a gente pode falar que o Cruzeiro diminuiu o ritmo que a gente estava acostumado. A gente viu um Cruzeiro muito potente, muito incisivo, de decidir o jogo rapidamente, e se pegar desde o jogo contra o Bragantino, que o Cruzeiro precisou virar a partida, fazendo um primeiro tempo muito ruim, e depois pegou uma sequência de uma derrota e 3 empates, foi um momento de oscilação do Cruzeiro dentro do campeonato. Breno, até pensando nisso, o Cruzeiro pode utilizar esses 9 jogos para reencontrar o melhor Cruzeiro e chegar melhor preparado para esse confronto contra o Corinthians? Boa tarde, Elton, turma do estúdio, pessoal de casa. Primeiro, deixa eu pegar um gancho aqui que eu tô com valor. Eu prefiro decidir em casa. Eu acho que é muito melhor você decidir em casa, né, tendo o seu torcedor do seu lado. Aí, se tiver necessidade de reverter um resultado, você tem uma confiança maior por ter, né, todo mundo ali a seu favor, o público. Jogar lá na Neoquímica Arena não é fácil. Não é fácil, eu estive lá nesse último final de semana que o Atlético jogou contra o Corinthians, já estive lá umas 3, 4 vezes, a pressão é muito grande da torcida do Corinthians, mas eu acho que o Cruzeiro hoje tem um time que, além de tudo, tem um controle emocional muito grande com o Leonardo Jardim. Até lá, Elton, muita coisa vai acontecer, né? Hoje, para mim, o Cruzeiro é favorito. Agora, a gente tem que saber quando chegar a data do jogo, qual vai ser o time que o Leonardo Jardim vai ter à disposição. Ele vai ter todos à disposição, todo mundo vai estar bem fisicamente, não vai ter nenhum tipo de problema de lesão nem nada, porque esse time do Cruzeiro hoje, com essa escalação que todo mundo sabe de cor, montadinho, ele é superior ao Corinthians, ele é favorito. Mas volto a dizer, até lá muita coisa pode acontecer, inclusive o Leonardo, com o Corinthians também, tá? Com o Corinthians também, tendo desfalques, tendo tudo, a gente tá vendo que o Dorival tá tentando lá acertar o time, o Corinthians também não é esse bicho papão todo não, o que me preocupa mesmo é a decisão ser lá. Agora, até lá, como você disse, pode acontecer muita coisa e eu acho que o Leonardo Jardim vai usar sim esse período para poder fazer algumas análises e principalmente na questão de dar rotatividade para alguns jogadores que não são os titulares, porque quando o Cruzeiro precisa recorrer ao banco, a gente vê que cai um pouco esse nível do Cruzeiro. Então ele tem até lá, né, essa oportunidade de pensar e trabalhar sobre isso, mas favorito Cruzeiro. O Elton, você me perguntou de favoritismo. Quando as classificações aconteceram, do Vasco, do Fluminense, do Cruzeiro e do Corinthians, o Cruzeiro, sem dúvidas, era o melhor futebol do Brasil, não era entre os classificados, era do Brasil. Hoje é o melhor futebol entre os 4? Ou seria um Vasco? Não, assim, então o futebol é muito engraçado, né? Essas coisas a gente girou esse assunto lá na resenha hoje que a gente teve na rádio, na Band News. E eu acho que foi comum de todo mundo o avanço que o Vasco teve. O Vasco teve um avanço muito grande. Mas eu vejo ainda a consistência do Cruzeiro, de tudo que o Cruzeiro criou. Essa é a palavra para mim. A consistência do que o Cruzeiro criou até o momento, superando essa situação. Eu ainda vejo, até pegando o recorte do momento, o Cruzeiro como favorito. Eu vejo o Vasco dos times que estão lá, o melhor avanço no recorte atual é o do Vasco. Quem que é o técnico do Vasco? Vasco é o Fernando Diniz. A gente falou, hoje eu brinquei lá, eu peguei lá, é um gênio incompreendido. Aqui ele foi mal pra caramba, mas eu tô com vocês aí que o Breno... Até que enfim, né, Thiago? Até que enfim. Concordou comigo? Concordou com pra a mim, gente, o Cruzeiro até que é favorito enfim. hoje. Favorito dos 4 times que estão nessa disputa da Copa do Brasil. Favorito pela consistência, como bem disse o Valu, como bem disse você, porque esse time do Cruzeiro é absolutamente consistente. Sim. É um time forte o suficiente para conseguir passar do Corinthians, para conseguir buscar o título. E, de verdade, cara, eu falei isso aqui, eu tô muito confiante que o Cruzeiro será esse campeão da Copa do Brasil. O Valu, você falou uma coisa importante hoje lá na rádio, que esses desafios que o Cruzeiro teve também sim. ao decorrer da temporada. Eu tenho né? uma visão que, apesar da Copa do Brasil ser depois que o Campeonato Brasileiro terminar, né? E o Jardim chama muito bem a atenção, não adianta o grupo, os atletas, o torcedor tem o direito, né, de ficar pensando já aqui dia 23 de outubro, lá no dia 10 de dezembro, no primeiro confronto dessas semifinais. O torcedor tem o direito, mas existe um longo caminho para o Cruzeiro percorrer dentro do Campeonato Brasileiro ainda. E em termos de Copa, a gente tem que lembrar que este Cruzeiro, ele passou... Quando a gente chegar nesse duelo,
O Jardim, que começou o seu trabalho no dia 10 de fevereiro, quando chegar 10 de dezembro, ele vai estar completando exatamente 10 meses do seu trabalho. Então, dentro de uma mesma temporada, isso é o máximo que um técnico vai poder desenvolver. O jogo, a mentalidade. Eu acho que o Cruzeiro já passou no ano por períodos muito difíceis com o Leonardo Jardim, principalmente no começo do seu trabalho, a eliminação ali para o América no Campeonato Mineiro, depois a sequência, a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Tudo isso acabou, para mim, formando um caráter psicológico desta equipe do Cruzeiro na temporada. Depois foi uma equipe capaz de fazer a campanha que faz no Campeonato Brasileiro, uma equipe que ainda não tomou gol na Copa do Brasil, uma equipe que foi capaz de ficar de 27 de abril até 27 de julho sem uma derrota no Campeonato Brasileiro, 11 jogos de invencibilidade. Uma equipe que está vivendo um momento de oscilação, mas consegue vencer o Fortaleza, superar o cansaço. Então eu acho que quando chegar o mês de dezembro, eu entendo que dentro do trabalho do Jardim vai ser o Cruzeiro mais maduro na questão do jogo e na questão também da mentalidade e capacidade para superar o seu adversário. Cara, eu nem tinha parado pra pensar esse dado seu, é muito, muito importante. O Cruzeiro não tomou gol na Copa do Brasil. Não tomou. Não tomou gol E na o Copa do Cássio há Brasil. 2 anos, mais de 2 anos, não sofre gols na Copa do Brasil. É impressionante.